Todos os homens querem ter ombros grandes porque isso é que dá aquela presença masculina, acentua o V-taper e dá aquele ar de super-herói. Por isso eu neste vídeo vou-te dizer o sistema exato e os passos que usei para desenvolver os meus ombros e que vou continuar a usar no futuro porque eu quero continuar a crescer este big boy. Por isso, primeira coisa, treinar as 3 cabeças do ombro. O ombro tem 3 cabeças, frontal, lateral e posterior, e a mais underrated. Tu, para treinares a tua cabeça frontal e a tua cabeça lateral, tens de ficar muito forte num press vertical. Isto aqui tem que ser o standard e o base level e deve ser aquilo em que tu deves focar principalmente. E o objetivo é ficar muito forte no intervalo de repetições de 5 a 10. Os pressos normais que nós fazemos para peito, seja bench press, weighted dips, incline dumbbell press, também dão um target na parte aqui frontal do ombro, mas não é a mesma coisa, porque um press vertical, para além de desenvolver muito melhor o ombro frontal, vai também dar um target no ombro lateral. E eu acho que isto as pessoas não têm bem a noção, porque se tu ficares apenas muito forte num press vertical, os teus ombros laterais, o teu ombro lateral vai desenvolver também. Aliás, há pessoas que desenvolveram ombros incríveis e não fizeram elevações laterais nem trabalho isolado de ombro lateral. Por isso, um press vertical e ficar forte tem que ser a base. E depois tu tens que complementar isso para realmente acentuar e dar aquela cereja no topo do bolo com trabalho de ombro lateral e trabalho de ombro posterior. Isto aqui é trabalho isolado. Por isso, os meus exercícios de eleição para ombro frontal são overhead press, seated overhead press, seated dumbbell press, handstand push-ups e one arm dumbbell press. E eu já vou explicar como é que eu programo isto durante a minha semana. E depois para ombro lateral, os meus exercícios de eleição são o clássico elevação lateral, side raises e Cuban press, que tem sido uma coisa que eu tenho feito recentemente e que simplesmente adoro e trabalhar o meu ombro lateral como nada. Nunca senti tanto um ombro lateral a ser trabalhado como nos Cuban Press, por isso recomendo vivamente e também já vou dizer como é que eu programo isto. E depois para ombro posterior, o que eu tenho feito recentemente e que tem-me dado muitíssimos bons resultados é bent over flies, porém no passado o que eu fiz muito e continuo a fazer na verdade é face pulls e rear delt cable flies, aquele clássico tradicional. Por isso eu gosto de treinar sempre os meus ombros 2 vezes por semana. E no primeiro treino o que eu faço é sempre um press vertical. Overhead press, seated dumbbell press, handstand push-ups e faço sempre reverse pyramid training. 2 ou 3 sets. E depois, se eu estiver naquela fase em que quero realmente dar um boost nos meus ombros, o que eu faço é no mesmo treino 2 press verticais. Porém, o segundo press vertical que eu faço é mais de auxílio. A minha ideia é fazer ali um pouco mais de volume e não tanta intensidade. Faço também o Reverse Pyramid Training, mas o que eu faço é escolher um peso que me permita fazer, por exemplo, na primeira set 8 a 10 reps e depois reduzo o peso um pouco e faço 8 a 10 reps na mesma. Não é o clássico Reverse Pyramid Training em que faço 5 a 7 reps, depois na segunda 5 a 6, depois na terceira 8 a 12. Não. Este exercício de auxílio, este segundo press vertical, a ideia é dar um pouco mais de volume. Depois no mesmo treino ainda, o que eu faço é um exercício isolado para ombro lateral, seja side raises ou Cuban press, e eu aqui faço sempre rest post training, aquele clássico, e normalmente é sempre no final do treino, que é quando já estou um pouco mais cansado, e isto também é um movimento que não me desgasta muito. Depois no segundo treino da semana, o que eu faço é um press, mas aqui um press mais para peito, mas os presses que eu faço também dão um grande target no ombro frontal. Eu faço muito incline dumbbell press, faço também muitos weighted dips, weighted push-ups também trabalham muito, por isso esse é o press que eu faço principal. E depois o que eu faço é trabalho de ombro posterior. E aqui, bent over flies, por exemplo, rest post training. E se me apetecer, e isto aqui é opcional, e vale sempre a pena, side raises, porque trabalhar o ombro lateral nunca é demais. E isto é que vai realmente dar aquela largura para acentuar cada vez mais o V-taper. Por isso eu aqui consigo dar o target nos meus ombros 2 vezes por semana e faço 10 a 15 sets para trabalhar os meus ombros, que é mais do que suficiente para dar estímulo, para desenvolver e para recuperar bem. Depois, cada vez que eu fico estagnado no press vertical, e isto é uma coisa que é recorrente e acontece várias vezes, principalmente a mim, já estou numa fase que, na minha opinião, é um pouco avançada, eu já sou consideravelmente forte a fazer presses verticais,
Por isso o que eu faço é rotação de exercícios a cada 3 a 6 semanas. Por isso, faço blocos de 3 a 6 semanas, faço, por exemplo, durante 3 semanas, overhead press. Depois, nas próximas 3 semanas, faço seated overhead press. Depois, passado 3 semanas, faço seated dumbbell press. Depois, passado 3 semanas, one arm dumbbell press. E passado 3 semanas, faço handstand push-ups. Isto assim, consigo ter oportunidade para ir progredindo ao longo do tempo em várias variações e variações que conseguem transferir força para os presses que eu estou a fazer. Por isso, ao ficar forte num press, eu consigo transferir força e isto é quase como se fosse um ciclo. E a ideia é não apenas olhar para o peso, nem para as repetições que nós fazemos, mas olhar também para a técnica, introduzir pausas, fazer aquela coisa de mais stretch, mais range of motion. Tudo isto conta como progressive overload, principalmente se já estiveres naquela fase mais avançada em que adicionar 1 kg ou uma repetição é extremamente desafiante. E muito importante, cada vez que tu vais fazer um press vertical, e isto aqui é uma nota que tu tens que tomar, se for uma coisa e se os ombros forem uma coisa que tu realmente queres desenvolver, aquilo que tu queres fazer é fazer este tipo de exercícios que são extremamente desafiantes no início do teu treino, que é quando estás fresco, com a energia no máximo e com o foco no máximo, para conseguir colocar a intensidade máxima que é preciso. Porque não te esqueças que podes fazer muitos exercícios, podes fazer muita coisa, mas a coisa mais importante no final do dia que tu precisas de garantir para desenvolver ombros grandes é ficar forte. E para tu ficares forte, precisas de ter foco, energia e capacidade para colocar intensidade naquilo que estás a fazer.